profeta Isaías, capítulo 41. Livro do profeta Isaías, 41. Isaías 41. Versículo de número 13. Isaías 41, 13. Quantos acharam? Diga amém. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Mais uma vez, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Alguém recebeu esta palavra aqui hoje? Alguém pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Alguém pode dar honra e glória a Ele? Alguém pode dizer que a Ele toda honra e toda glória? Alguém recebe esta palavra profética que Deus está dizendo: não temas, porque eu te ajudo. Quem recebe essa palavra pode aplaudir o Rei dos Reis bem forte, a Ele a honra, bem forte, bem forte. Porque Deus é o Deus com a sua mão poderosa, que abre porta onde não tem porta. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a estrela da manhã, Ele é poderoso, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é a raiz de Jessé. Alguém recebe essa palavra aqui? Que Ele é o alfa, é o ômega. Quem pode glorificar e exaltar ao eterno de Israel? Ele é que abre porta e ninguém fecha, e quando fecha, ninguém abre. Operando Deus, ninguém impedirá. Só quem recebe essa palavra pode levantar a sua mão e dar um brado de glória ao eterno. Aleluia! Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito peculiar. Haja vista que o texto que nós temos em apreço, a perícope desse trecho traz para nós algumas revelações importantes. E hoje eu quero falar para nós hoje sobre a mão de Deus e as portas que só Ele abre. A mão de Deus e as portas que Ele abre. Hoje eu quero falar sobre a porta que Deus abre para você. Talvez você é uma pessoa que tem contatos, amizades que abriram portas para você. E você teve portas abertas porque alguém abriu para você. Talvez você seja uma pessoa que abre muitas portas para os outros. Mas existem portas que você não consegue abrir. Existem portas que por mais que você estude, por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, ela não vai se abrir. Existem outras portas que por mais que você tenha amizade, que por mais que você tenha contato, por mais que você tenha network, por mais que você tenha conexões, ela também não se abre. E aí você entra em crise e fala assim: Deus, eu fiz tudo para a porta se abrir e ela não se abriu. Eu estudei, eu me capacitei, eu fiz de tudo, eu liguei, eu telefonei, eu mandei e-mail, eu mandei WhatsApp, eu bati na porta, eu fiz tudo. Por que que não abriu? Porque tem porta que só Deus que abre. Tem porta que não é contato, não é telefonema, não é e-mail, não é WhatsApp, não é campainha, não é endereço, não é identidade, não é CPF. Tem porta que só a mão de Deus para abrir. Por quê, pastor? Porque quando você entrar, você vai dizer assim: foi só a mão de Deus. Não tem outra explicação, foi só a mão de Deus. Quando o profeta Isaías consegue trazer esta mensagem profética, nessa perícope do texto, ele está concentrando na esperança do retorno de Israel do exílio babilônico para viver a restauração. Porque Deus é um Deus de restauração. Domingo eu preguei a restauração. Deus faz novamente.
Eu creio no Deus que restaura. O grande problema é que Deus consola Israel, que enfrentava medo das nações poderosas. Mas Deus, vendo o medo de Israel, Ele estava afirmando a sua soberania sobre reis e sobre o futuro. Porque muitas das vezes, quando a gente olha as circunstâncias, a gente tem medo de tudo. Quando tudo está dando errado, irmãos, a gente tem medo até do telefonema. Quando tudo está dando errado, a gente tem medo até de abrir o WhatsApp que vem por aí. O telefone toca, alguém fala assim, eu preciso falar contigo. Como tudo está dando errado, você fica com medo, vem uma bomba aí. E Deus está dizendo, não tenha medo, porque eu estou no controle de todas as coisas. Deus apresenta para Israel que Ele é um Deus que ajuda o povo, que garante, e que eles não deveriam ficar desesperados. E Deus libera a palavra, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, Israel, não temas, eu, o Senhor, te ajudo. Quando a Bíblia fala eu, o Senhor teu Deus, no original, no hebraico, está dizendo que Deus é o Deus que se apresenta como um Deus pessoal, um Deus de relacionamento. Quando Ele fala, eu sou um Deus, eu sou o Senhor teu Deus, Ele está dizendo, eu sou um Deus impessoal, eu não sou um Deus distante. Ele se apresenta como um Deus íntimo e presente. Às vezes nós achamos que nas nossas orações parece que Deus está tão distante, está tão longe, que Deus não está vendo o que está acontecendo nas nossas vidas. Deus é um Deus que se apresenta para um relacionamento. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Agora, Ele vai abrir portas específicas para o seu propósito. Olha para mim, redobra a sua atenção. Não é porque você viu seu irmão tendo uma porta aberta, significa que Deus vai abrir esta porta para você. Sabe por quê? Porque a porta para o seu irmão é uma, e para a sua vida é uma outra porta. O que é isso? É uma porta específica para você viver o teu propósito. Alguém pegou essa palavra aqui, meu Deus do céu. Eu não sei qual é o teu propósito, mas eu tenho uma palavra que emana no meu coração nesta quinta da vitória. A porta que é tua, ela é tua. Ninguém entra na porta que Deus abriu para você. Pastor, mas tem muita gente naquela porta. Tem muita gente que pediu, mas calma, o que é teu, Deus guardou. A porta tem o teu tamanho, tem o teu lugar. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra aqui e reage. Alguém recebe essa palavra aqui e glorifica o Eterno. Não tem jeito. A túnica de José só serve para José. A túnica de José só serve para José, não serve para ninguém. Tentaram pegar a graça que estava sobre a vida de José. Não tem como você comprar unção, um sonho, projeto, promessa, não tem como. Você pode até pegar a túnica e colocar em você, não é assim. Porque a túnica foi feita sobre medida. A túnica tinha a medida de José. Alguém pegou aqui? Alguém lá atrás já pegou essa palavra. Você está entendendo? A porta que Deus tem para você tem o seu tamanho, tem a sua medida. Só você pode passar, porque é porta específica para um propósito específico. Então quem tem a bênção de Deus, não tem como o diabo amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou. Não tem como amaldiçoar quem está marcado pela glória de Deus. Não tem como amaldiçoar quem está cheio da graça de Deus. Alguém pegou essa palavra aqui e reage, dando um brado de glória a Deus. Apocalipse 3:8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta,
e ninguém pode fechar. Meu irmão, quem tentar entrar na porta que Deus colocou para você, arrumou um problema. Quem tentar tocar naquilo que Deus entregou só a você, é mexer numa caixa de marimbondo. Ah, pastor, mas eu não fiz nada para tentar me paralisar. Mas José também não fez nada, ele só sonhou. É só você sonhar. É só você ser quem você é, já irrita. Pastor, mas eu sou uma pessoa que fico caladinho. Como é que a pessoa não gosta de mim? Tem gente que não gosta de você porque você é calado. Mas pastor, eu sou uma pessoa sorridente, eu fico rindo para todo mundo. Então, tem gente que não gosta de você porque você ri demais. Mas pastor, eu sou gente boa, eu me dou bem com todo mundo. Então tem gente que não gosta de você porque você se dá bem com todo mundo. O que eu faço? Não faça nada. Viva o propósito específico de Deus para você. A mão de Deus e a porta que só Ele abre. É a mão de Deus. Ele diz, eu, o Senhor teu Deus. Ele está dizendo, eu sou um Deus de relacionamento. Eu sou um Deus que quero estar perto com você. Eu sou um Deus de intimidade. Como que está a sua intimidade com Deus? Ele diz, e te tomo pela tua mão direita. Indicando que Deus é um Deus que está segurando o teu povo. Indicando que Deus, estou te pegando pela tua mão, porque eu sou um Deus que não te abandona, eu te seguro. Que há momentos na nossa vida que parece que Deus não ouve a nossa oração porque Ele está em silêncio. Deus está em silêncio, mas Ele está te segurando. Eu estou orando e nada, Deus não fala nada. Ele não está falando, mas Ele está te segurando. Pegou essa palavra aqui, meu irmão? Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, por autoridade, com consolo, com segurança. Todo mundo te abandonou, mas se você está de pé, foi porque a minha mão, o Senhor, te segurou. Ele segura a tua mão. Nosso irmão Zé cantou aqui, Pai, segura a minha mão. A mão, quando a Bíblia fala que Ele segura pela tua mão direita, Ele está dizendo assim, eu sou o seu apoio, a sua força e a sua direção. O que acontece? Ele está dizendo o seguinte, eu te pego pela mão porque antes de eu abrir a porta para você, eu vou te dar apoio e vou te dar direção. Porque não adianta ter porta aberta se você não tiver o meu suporte e não tiver a minha direção. Porque tem muitas pessoas que têm até a porta aberta, mas está em outra direção. Você conhece aquela pessoa que tem tudo para dar certo e nunca dá certo? Ela tem a porta aberta, mas ela não está debaixo da direção. Quando você vê Moisés dizendo, eu só vou se o Senhor for comigo. Quando você vê Pedro dizendo, para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna. A ovelha pode cair em qualquer buraco. Ela fica lá quietinha, porque ela sabe que o pastor vai chegar. O Senhor é o Deus que pega pela nossa mão e nos guarda. Isso indica que Ele é um Deus que tudo que Ele começa, Ele continua. Ei, pega aqui. Deus que prometeu, Ele não esqueceu. Tem alguém aqui que precisa receber essa palavra aqui. Ei, escuta isso aqui. A palavra dEle ainda está de pé. Deus não esqueceu. Ele manda te lembrar. Eu não esqueci da palavra que eu empenhei a você. A minha mão pegou a tua e coloca você de pé. Eu sou um Deus que começa e que completa, que começa e aperfeiçoa. Ah, meu Deus do céu, só quem crê pega essa palavra aqui hoje, reage dando um brado de... Eu quero profetizar aqui hoje. Quem está se sentindo esquecido e abandonado, Deus está pegando na tua mão hoje, está dizendo, fica tranquilo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão, eu te sustento, eu te dou abrigo. Meu Deus do céu, eu quero 10 pessoas de pé, para pegar essa palavra aqui hoje, e eu quero profetizar.
Eu profetizo sobre cada mão levantada. Está vindo um recurso do céu na tua direção. Está vindo uma honra do céu na tua direção. Vem uma cura, vem uma porta, vem um escape, vem uma revelação, vem uma providência do céu. Quem recebe essa providência, levante a sua mão e pegue essa palavra. Deus está dizendo aqui hoje: vem uma providência do céu que só o céu pode dar. Tem porta que só o céu dá. Tem porta que Deus, só Ele pode abrir. Não adianta ficar dando soco em ponta de faca. Não adianta ficar forçando uma porta. Fica tranquilo. A porta de Deus, ela flui. Ela acontece. Porque é Ele que abre. Quando Pedro estava na prisão, a igreja orando. Quando Pedro, ele não precisou forçar a porta para sair da prisão. Quando ele resolve sair, a porta já estava aberta. Eu não sei qual é a prisão hoje, mas eu quero dizer que Deus está dizendo que você não precisa se preocupar em romper essa prisão, que o próprio Deus vai enviar um anjo dele e vai abrir a porta para você passar. Não precisa de medo. Ele diz: não temas, que significa eu vou remover o medo, fica tranquilo, porque eu tenho uma porta. 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e eficaz se abriu, porém há muitos adversários. Coloque para mim aqui no telão, 1 Coríntios 16, 9. 1 Coríntios 16, 9. Olha o que está escrito aqui: porque uma porta grande abriu, e há muitos adversários. Há uma porta grande, volta lá, há uma porta grande e eficaz. Em outras traduções, uma porta grande e uma nova oportunidade. Uma porta oportuna, porém, há muitos adversários. Eu quero dizer para você aqui, tem uma porta grande abrindo na nossa direção aqui hoje. Tem uma porta sendo aberta na nossa direção. Ela é grande e ela é eficaz. Segura aqui essa palavra aqui. Há uma porta profética. Meu Deus do céu, estou sentindo graça de Deus aqui hoje. Tem gente que estava esperando essa palavra. Tem gente que estava esperando essa mensagem. Essa mensagem é para você. Tem uma porta grande, eficaz, aberta. É uma grande oportunidade. Porém, há muitos adversários. Aí o que acontece? Você tem uma porta grande e você fala: que porta maravilhosa, que grande oportunidade que eu tenho. Mas aí quando você chega perto na porta, diz o texto: porém, há muitos adversários. E aí você breca, você trava. Por quê? Porque você sabe que a porta é maravilhosa. Você sabe que é uma grande oportunidade. Você sabe que é eficaz. Você sabe que ela é poderosa. Mas há muitos inimigos. A pergunta é: você vai olhar para a porta ou vai olhar para os inimigos que estão perto da porta? Porque não importa se tem inimigos perto da tua oportunidade. Se Deus abriu essa porta, não importa a quantidade de adversário. O que importa é a palavra que o céu liberou sobre a tua vida. Salmo 23 fala lá: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Escuta isso aqui: ter adversário perto da mesa, ter adversário perto da porta, não significa que você não tem mesa, que você não tem porta. Significa o seguinte: apesar de ter adversários na mesa, apesar de ter adversários na porta,
Eu, o Senhor, mantenho a porta aberta, porque adversário nenhum vai fechar a porta que só eu. Ah, meu Deus do céu, alguém pega essa palavra aqui hoje? Só eu abri essa porta na tua direção. Você está na quinta-feira da vitória e eu profetizo sobre a tua vida. Não importa os adversários, o que importa é a porta que Deus abriu na tua direção. Alguém pega essa palavra e reage, alguém glorifica o nome do Senhor, alguém exalta. Não temas, não temas. O medo não vai paralisar a voz de Deus. A voz de Deus nos traz coragem para avançar. Deus não vai abrir porta enquanto você ficar com esse medo. Porque o medo demonstra que a gente não decidiu confiar na palavra dele. Então eu não vou agir porque eu tenho coragem. Eu vou agir porque eu decidi confiar na palavra que ele liberou para mim. Então eu decido confiar debaixo desta palavra. Deus é um Deus que não vai abrir uma porta para alguém que não confia na porta que ele abriu. A gente só entra em portas porque a gente decidiu confiar. Isaías 43, 2 diz que quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Sabe por que às vezes Deus permite esse caos, a guerra, a luta? Para ver se a gente vai entrar no nível de dependência. Isso não aprende em seminário, isso não aprende em curso, isso aprende no dia a dia, na vida. É no dia a dia da vida que a gente descansa. E o que eu faço enquanto isso? Mantenha a brasa acesa. Mantenha o fogo aceso. Tem alguém comigo? Diga amém. Eu estava dando aula segunda-feira aqui, treinamento ministerial, estava falando que a igreja primitiva e o povo de Israel no Antigo Testamento, quando precisava subir ao monte, ele precisava, muitas das vezes, acender o fogo no monte para o sacrifício. E não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje para acender um fogo no monte. Hoje é fácil, hoje tem tecnologia, mas na época não. Eu estava falando para eles que eles poderiam fazer faísca com pedra, eles poderiam fazer de outras formas. Mas interessante que, para chegar no monte e ter fogo, muitos deles saíam de casa com uma brasa acesa, dentro de um recipiente. Eles acendiam uma brasa, colocava aquela brasa dentro de um recipiente. Por que dentro de um recipiente? Para não se apagar. Então eles, com todo zelo, com todo cuidado, pegavam aquela brasa dentro do recipiente e falavam assim: nós vamos subir o monte para fazer o sacrifício, mas a brasa não pode se apagar aqui. Ela tem que ficar acesa até chegar lá no monte. Alguém pegou aí? Tem alguém que pegou lá atrás. Está entendendo? E aí ele saiu de casa: vamos acender a brasa. Agora, vamos tomar cuidado para essa brasa não se apagar. Por quê? Para quando chegar lá no monte ter fogo. E aonde tem fogo tem sacrifício. E aonde tem sacrifício tem a presença do Eterno. Está entendendo? Então eles falam assim: vamos levar a brasa, vamos ter cuidado, não deixe se apagar, não deixe se apagar. Com cuidado para chegar até no monte e ter o fogo. Meu irmão, você não tem que chegar aqui para pegar fogo aqui. Você já tem que sair de casa. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Você já tem que sair de casa com a brasa na mão. Você já tem que proteger a chama do avivamento na tua mão. E você fala: eu vou para a igreja hoje, eu vou para a quinta-feira da vitória, eu vou para o culto hoje, eu estou pegando fogo. Quando chega lá, as brasas vão se reunir. E se as brasas se reunirem nessa noite, o altar vai fumegar, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem trouxe brasa aqui hoje? Quem trouxe brasa aqui hoje? Levante a sua mão e dá um brado de... Não temas. É um reforço de Deus dizendo: não temas, não temas, não temas. Não temas porque eu te ajudo. Ele está dizendo o seguinte: sabe por que eu te ajudo? Porque a hora que precisar da minha intervenção, você terá.
eu te ajudo porque, se necessário, a minha interferência, a minha intervenção haverá. Deus está ativo. Há uma intervenção direta de Deus na nossa história. Há uma intervenção direta de Deus sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa, por que Deus não interviu ainda, pastor? Porque não é a hora. Existe um time certo. Existe o tempo certo. Existe a hora certa para acontecer uma intervenção. Mas Deus está atento a tudo nos mínimos detalhes. Para a hora certa Ele se manifestar. Tem alguém que está entendendo? Deus está falando forte aqui hoje. Deus está atento a cada movimento. Deus está atento a cada mesa. Deus está atento ao exterior e aos bastidores. Deus sabe de toda a movimentação. O que acontece, pastor? Na hora certa haverá uma intervenção. Deus é um Deus de intervenção. Por que eu não sentei naquela mesa? Porque Deus não quer. Por que não chegou? Porque não é a hora. Quando chegar a hora, você vai falar assim: Deus interviu na hora certa. Eu não estava preparado para receber naquela hora, mas na hora que Deus interviu, você falou assim: agora eu entendi. Porque chegou a hora, meu Deus do céu, profetizar aqui nessa noite. Eu quero profetizar que está perto de acontecer uma intervenção dos céus na nossa direção. 3 pessoas pegou essa palavra, mais alguém pega essa palavra? Está perto de acontecer uma intervenção dos céus na nossa direção. Eu recebo essa palavra, mais alguém recebe essa palavra? Quando Pedro estava preso, assim como eu falei, parecia tudo perdido. É sempre assim. Quando parece que não tem mais jeito, quando parece que não tem solução, às vezes Deus vai abrir porta aonde só tem muro. Como é que Deus vai abrir uma porta, pastor? Só vejo muro, só tem rua fechada. Aí Deus fala assim: pode ficar tranquilo, eu quebro o muro. Eu disse aqui esses dias, né? Que fé é você botar o pé, e Deus coloca o chão. Aí eu disse aqui: mas se você colocar o pé e Deus não coloca o chão, é sinal que Ele quer que você voe. Eu não sei se você vai andar, eu não sei se você vai voar, mas eu sei que haverá uma intervenção dos céus na nossa vida e na nossa direção, andando, pulando ou voando. Deus vai na nossa direção. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Deus não abandona e Deus não mente. Ele é o Deus do cumprimento de promessa. Aí você fala assim: pastor, eu creio que Deus tem uma porta, mas essa porta está trancada. Essa porta está trancada, ou pelo menos ela parece que está trancada. Pode estar trancada, e de fato ela pode estar trancada, ou parecer que está trancada, mas eu não posso me preocupar, porque quem tem a chave dessa porta? A questão é que parece que está trancada, ou até está trancada, mas eu tenho uma certeza: Ele tem a chave da porta que você precisa. É uma pequena chave que pode abrir uma grande porta. Então não importa se ela está trancada, o que importa é que a chave está na mão dele, e no tempo certo Ele vai abrir. Só você que sabe essa porta. Eu lembro que tentaram pedir para algum irmão, o irmão para abrir meu gabinete, aí não tinha chave. Aí eu lembrei que a chave tinha um molho de chave no meu carro,
E no molho daquele chave, eu sabia que ali tinha a chave do gabinete. Aí entreguei para algum irmão, alguma irmã, abre lá. E eu estava aqui embaixo resolvendo alguma coisa. Daqui a pouquinho desceu alguém, pastor, ninguém consegue abrir aquela chave, aquela porta. Aí eu fiquei pensando, claro, tem um molho de chave. Aí eu cheguei, já estavam tentando lá uns 15 minutos, sei lá quanto tempo, nada, e vai uma chave, vai outra, e vai outra. Eu cheguei e só peguei a primeira chave. Plum! Abriu. Por quê? Porque eu conheço a porta e eu conheço a chave. Talvez você tenha muitas portas e tem muitas chaves, mas você não entenda essa palavra aqui, talvez você não entendeu até hoje. Deus tem a chave na mão dele. Aí você fica assim, não abre, não tem jeito, não sei o quê, não dá certo, não dá certo. Daqui a pouquinho o Senhor chega. Daqui a pouquinho chega um anjo do Senhor, fica tranquilo, eu estou com a chave aqui certinha para abrir a porta que você precisa. Você pode chamar chaveiro, pode chamar o que for, não tem jeito, a porta só Ele que pode abrir. Deus não vai abrir porta em quem está paralisado. Por quê? Se você estiver paralisado com medo, a Bíblia diz que Ele te pega pela mão e te diz, não temas, eu te ajudo. Ou seja, antes de eu abrir a porta, eu vou remover o medo e vou te fortalecer. Então, quando eu estiver com medo, não tem porta. Mas quando eu tiver a mão dele segurando a minha, e quando ele remover esse medo e eu ficar fortalecido, aí tem porta aberta. Pastor, qual é o sinal que eu estou perto de viver a abertura dessa porta? Primeiro sinal, você está segurando na mão dele e ele está segurando na tua mão. Você perdeu o medo. Segundo sinal, você decidiu confiar. E terceiro, você está fortalecido e sem medo. Deus está dizendo, você está sendo fortalecido, você perdeu o medo, decidiu confiar em mim, então fique tranquilo. Já já a porta vai se abrir, meu Deus do céu. Alguém pega essa palavra aqui hoje? Tem sinais de Deus que são como sintomas, dizendo, você está perto de viver a abertura de uma grande porta. E nesta quinta-feira da vitória, eu quero pelo menos 20 pessoas de pé para pegar essa palavra. Eu quero 20 pessoas de pé para pegar essa palavra. Quem está fortalecido pelo Senhor, quem está fortalecido pelo Senhor, haverá na nossa direção portas abertas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, há uma unção de Deus aqui nessa noite. Há uma unção profética dos céus aqui nessa noite. Deus está nos fortalecendo. Eu vejo Deus remover o medo. Não fique com medo de a porta se fechar, porque se Ele abriu, ninguém fecha. Ele vai segurar na nossa mão. Você pode estar diante de algumas portas fechadas, mas confia na ajuda de Deus. Entregue os seus medos a Ele. Segura na mão dEle. E eu quero orar com você. Saia do seu lugar e vem aqui no altar. E nós vamos orar a Deus, nós vamos clamar a Ele. Nós vamos profetizar aqui hoje. Nós vamos orar para aqueles que estão na expectativa de uma porta se abrir, de algo acontecer, e só a mão de Deus. É justamente essa palavra hoje, é a mão de Deus, e a porta que só Ele abre. Então hoje, nós vamos clamar aqui hoje, que só a mão de Deus pode fazer, mas ninguém vai fazer, só Deus vai fazer. Se é só Deus, então você está no lugar certo. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E nós vamos orar aqui hoje. Vem aqui no altar, feche seus olhos. Nós vamos entoar um cântico, vamos fazer uma oração. E daqui a pouco nós vamos celebrar, junto com o pastor Zé, e ainda mais. Feche os seus olhos agora e comece a orar. Nós vamos clamar ao Senhor juntos.
Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, coloque o seu coração diante do Senhor. Que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Diga, eu louvarei. Quando eu chorar, vamos! Quando eu chorar, que até aqui tua mão me sustentou. Deus te sustenta aqui nessa noite. Deus te pega pela mão aqui nessa noite. Receba, receba, receba fortalecimento, receba graça, receba poder, receba unção. A unção de Deus aqui hoje. Nem importa que se fechem diante da tua voz. Receba poder de Deus. Receba unção. Fiquem de pé diante de nós. Diga! Há uma unção de Deus sendo liberada aqui hoje. Na voz daquele que tudo criou. Diga! Escudo para os que nele crê. Nosso Deus e Pai, oh, venha sobre nós com a tua graça, venha sobre nós com a tua unção. Todas as cadeias do inferno sejam quebradas agora, todos os grilhões sejam quebrados agora. Nós declaramos cura, nós declaramos milagres, nós declaramos porta aberta. Cadeias do inferno sejam quebradas agora e portas se abrem, milagres sejam liberados. Desata, Senhor, uma nova unção. Desata sobre nós a tua graça, o teu favor, Senhor, sobre nós. Receba, receba, receba poder. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração agora, feche os olhos. Feche os olhos, há uma unção de Deus aqui hoje. Eu quero orar agora com aqueles que querem entregar a vida para Jesus. Você que quer entregar a vida para Jesus, eu quero orar com você. Se tiver alguém aqui que não fez uma aliança com o Senhor ainda, ou está desviado, ou está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero orar com você. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, levante a sua mão para mim bem alto, aonde você estiver. Saia do seu lugar e venha aqui na frente.
É para aqueles que estão afastados ou aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Sei que a maioria aqui são servos do Senhor, servas do Senhor, mas eu não posso deixar de fazer esse convite. Jesus está batendo na porta do teu coração, minha irmã. Jesus está falando assim: minha filha, eu estou batendo na porta do seu coração. Meu filho, eu estou batendo na porta do seu coração e eu quero entrar. E talvez você ainda não fez essa oração de abrir o seu coração diante do Senhor, recebendo a bênção pastoral. Eu não vou insistir, mas eu preciso fazer esse convite, que nós precisamos encerrar o culto e celebrar mais ainda o Senhor aqui nesta noite, porque hoje é uma noite de portas abertas. Só que Jesus não vai arrombar o coração de ninguém. Nós que temos que abrir o coração, abrir a porta do nosso coração. Então, se tiver alguém aqui ainda que não entregou a vida para Jesus, aonde você estiver, aqui dentro, lá em cima ou lá fora, levante a sua mão aonde você estiver e vem aqui correndo, que nós vamos orar por você, declarar a bênção de Deus sobre a sua casa, declarar a bênção de Deus sobre a sua família. Levante as suas mãos aos céus, que eu vou orar por todos aqui. Pai, nós queremos render-te graças pela tua presença aqui nessa noite, pelo teu zelo aqui nessa noite, pelo seu cuidado, pela sua doce e poderosa presença. Nós queremos te louvar, ó Pai. Nós queremos te engrandecer. Por quê? Porque a mão do Senhor é poderosa, abre portas que só o Senhor pode abrir. Então nessa noite, Senhor, venha com o teu poder sobre nós, venha com a tua graça sobre nós. Visita agora cada casa, visita agora cada família, visita agora cada ministério, cada célula, cada vida agora, com um toque. Vai aonde ninguém pode ir, Senhor, e move os céus, quebra as cadeias e faça o seu querer. Coloque a mão no seu coração agora, faça uma oração agora só de gratidão. Não peça nada, só agradece ao Senhor. Só agradece a Ele. Isso. Senhor, nós rendemos de graça pelo teu zelo e pelo seu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar a bênção. Lembrando, domingo agora temos 2 cultos, 18 horas e 19h30. 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, culto de devocional. E à noite 2 cultos, 18 horas e 19h30. Quinta-feira que vem estar conosco. Toda quinta tem sido tremendo. 8 horas da noite. Consagração, domingo que vem, 8 horas da manhã. Então, domingo que vem nós temos consagração, café de comunhão, santa ceia e também à noite 2 cultos de celebração ao Senhor. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor. Sexta-feira agora, sala de oração da Rede de Mulheres para toda a igreja. Levante as suas mãos, vamos receber a bênção. Pai, nós rendemos-te graça pelo teu